Como você se vê? Como você vê o mundo? Como você vê o seu potencial? Como você vê as oportunidades ao seu redor? Será que para alguns as possibilidades são melhores e para você são piores? Hoje eu quero falar sobre a sua identidade vitoriosa, a sua identidade que vai para frente, a sua identidade que avança, a sua identidade que acredita, a sua identidade que não desiste, que não se rende. É sobre isso que precisamos conversar. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Esta referência ao homem é muito importante, porque diz que o homem não é um projeto qualquer, não é um projeto mais ou menos, é um projeto que foi feito pelo próprio Deus, tendo por base a si mesmo. Uma pergunta que não quer calar: será que Deus faria uma porcaria? Será que Deus faria algo inútil? Será que Deus faria uma coisa desprezível? Será que Deus faria alguma coisa que não tem valor, que não tem potencial, que não pode contribuir para um mundo melhor, que não pode contribuir para que haja uma melhoria no sistema de vida que o mundo recebe? Será que Deus decidiu que algumas pessoas vão fazer diferença, vão melhorar o mundo, vão tocar na vida das pessoas, mas que outros vão apenas sugar as pessoas e atrapalhar as pessoas e não vão fazer nada de produtivo? Será que você acha que Deus, ele tem algumas pessoas como favoritos em que ele decide a estes abençoar, mas a outros ele criou para prejudicar, para magoar, para menosprezar? Qual é o grande problema do homem? O grande problema do homem e da mulher é que muitas vezes ele não consegue se ver por uma identidade vitoriosa. Ele não consegue entender que se Deus é um conquistador, se Deus é o Criador, se Deus fez planos maravilhosos para construir esse mundo, se esse Deus tão grandioso, capaz de operar milagres, se esse Deus incrível nos fez a sua imagem e semelhança, isso significa que, independente do nosso histórico, nós podemos ter uma identidade vitoriosa, vencedora, conquistadora, empreendedora. O grande problema da sua identidade é que muitas vezes você não consegue perceber que você precisa ter uma autoimagem divina. Você precisa olhar para você e ver Deus em você, e ver a criação em você, e ver o poder de Deus em você, e ver a essência de Deus em você. A sua autoimagem não é o que você vê em você mesmo. Você precisa ver o que Deus vê em você, porque Ele te fez. Você precisa ter um autoconhecimento. Você precisa se entender melhor. Precisa pesquisar o que você pode, o que você não pode. O que você tem e o que você não tem de potencial. Você precisa avaliar o seu QI, a sua inteligência. Cada um de nós tem inteligência para determinado segmento. Tem gente que é muito bom para matemática, tem gente que é horrível em matemática, mas é ótimo para ciências humanas. Tem gente que é ruim para uma coisa, mas é excepcional para outra. Qual é a sua inteligência? Você precisa avaliar qual é o seu coeficiente emocional. As pessoas são diferentes. Alguns não têm habilidades emocionais grandiosas. Então, quando lidam com uma pessoa difícil, com uma provocação, com uma pressão, eles não conseguem lidar com aquilo com facilidade. Outros não, têm uma capacidade de absorver situações complexas
pressões e motivar as pessoas ao seu redor para criar um ecossistema de equilíbrio e de paz. Qual é o seu coeficiente emocional? Qual é o seu coeficiente espiritual? O quanto você tem conexão com Deus, o quanto você tem intimidade com Deus, o quanto você ama a palavra de Deus, ama a presença de Deus. Você precisa avaliar todos esses pontos e então entender que nesse conglomerado de situações, habilidades e talentos, tem alguém aí feito para vencer, feito para conquistar, feito para empreender, feito para realizar, feito para o sucesso, porque Deus é um Deus de sucesso e fez você a sua imagem e semelhança. Mas se você não tiver uma mentalidade vencedora, se você não tiver uma mentalidade empoderada, sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer que começar a dar errado, você vai desistir. Tudo que você fizer que alguém criticar, que alguém falar alguma coisa, você vai desistir. Porque a sua identidade estará prejudicada, estará fragilizada, estará restrita, estará condicionada à opinião e o favor dos outros, e o aplauso dos outros, e a concordância dos outros. Mas quando você tem uma identidade vencedora, você olha para um objetivo, para um propósito, e você acredita nele, então você diz: vou fazer acontecer. Vou fazer acontecer. Eu posso fazer porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus me dá condições de viver e fazer isso. E eu vou conseguir. E eu vou realizar. E ninguém vai roubar a minha vitória. E porque você crê e você tem essa identidade, você começa a desenvolver habilidades novas, potenciais novos, pensamentos novos, criatividades novas, e com isso, aquilo que parecia tão distante se aproxima. Você não é um perdedor, você não é um fracasso, você não é alguém que não merece uma outra oportunidade, você não é o fim, você não é o pior, você não é um prejuízo, você não é a ovelha perdida da família, você não é. Você é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para vencer. Creia nisso. Tome posição com a identidade que Deus quer que você tenha. Não ter uma identidade vencedora é negligenciar e negar a essência de Deus em você. Pense nisso. Se inscreve no meu canal, toca no sininho e todos os dias eu estou com um vídeo aqui para abençoar o seu próximo ano. Então vamos lá, que Deus te abençoe, vamos junto. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.